maravilhosa. E a maioria de nós sabe que há vários tipos de literatura na Bíblia Sagrada. Nós temos história, nós temos poesia, nós temos o gênero apocalíptico, nós temos evangelhos, nós temos cartas. E é muito importante nós reconhecermos que no gênero apocalíptico nós temos alguns capítulos e alguns textos importantíssimos. Por exemplo, na profecia de Daniel, nós temos vários textos que falam a respeito das coisas do fim. E uma das expressões mais importantes da profecia de Daniel está precisamente em Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14, onde nós lemos assim: é profecia. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. É lamentável que alguns estudiosos deste texto em Daniel queiram colocar esta palavra para algum ser humano, algum líder daquele tempo. E deve ser óbvio para nós que esta linguagem não cabe na vida de nenhum homem como nós. Só cabe na pessoa de Jesus, o Senhor. Especialmente a última expressão: seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Apesar de muitos na nossa cultura não crerem na segunda vinda de Jesus Cristo, a verdade é que esta é uma doutrina muito bem fundamentada na Bíblia. Já citei para os irmãos Daniel 7, versos 13 e 14, mas a doutrina apocalíptica, como representada especialmente pelo livro de Apocalipse, ela é pródiga em afirmações a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E também, se nós quisermos, nós podemos procurar alguns textos dos evangelhos, onde Jesus mesmo, ele apresenta citações a respeito deste grande acontecimento na sua vida, a sua volta para este mundo, para receber os fiéis. O texto a que me refiro é João 14, versos 1 a 3. Mas existe, sem dúvida alguma, um texto que é mais completo e mais longo a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. É Marcos capítulo 13. E a verdade é que alguns intérpretes de Marcos capítulo 13 ficam embaraçados com parte da linguagem deste capítulo, simplesmente porque não entendem que tem sido descoberta por estudiosos profundos da palavra de Deus, quando eles nos ensinam que em Marcos capítulo 13 nós temos três temas importantes na palavra de Jesus Cristo. O primeiro tema é, sem dúvida, a destruição de Jerusalém no ano 70, por Tito, pelo general Tito. E a introdução para esta afirmação sobre a destruição de Jerusalém, no capítulo 13 de Marcos, é importante porque os discípulos estavam com Jesus e estavam maravilhados, boquiabertos com a suntuosidade do templo em Jerusalém. E Jesus diz para ele com muita clareza que tudo aquilo seria destruído, seria derrubado. Mas não apenas Marcos 13 trata da destruição de Jerusalém, e especialmente a destruição do templo em Jerusalém. Há também uma segunda parte deste capítulo 13 que fala a respeito da perseguição dos seguidores de Cristo e a orientação segura sobre como os seguidores de Jesus Cristo devem agir naquele tempo de grande perseguição e grande sofrimento. Mas a verdade, amados, é que não é apenas isso que nós temos. Nós temos a destruição de Jerusalém, a perseguição dos seguidores de Cristo, mas ainda no capítulo 13 nós temos
o dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo, que tem muitos nomes no Novo Testamento. Eu vou citar alguns porque é sabido que alguns dos irmãos têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus. É bom saberem que há muitos sinônimos deste dia, da volta de Cristo. Por exemplo, o dia do Senhor, o dia do refrigério, o dia da restauração. Na língua grega, a palavra grega transliterada, a parousia, a vinda do Filho do Homem, e também o dia da ira. O fato é que, apesar de toda esta ênfase sobre este evento futuro no Novo Testamento, desde então muitos desprezaram este ensino da palavra de Deus. E em 2 Pedro capítulo 3, verso 4, nós aprendemos que há aqueles que escarnecem desta mensagem de Jesus Cristo na palavra de Deus. Nós encontramos uma afirmação impressionante a respeito deste assunto na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no verso 4, que diz assim, notem que estes não creem na volta de Jesus. Eles dirão, os incrédulos, eles dirão: o que é que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo, é uma referência ao dilúvio, foi submerso e destruído. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Há muitos filósofos, há muitos psicólogos e antropólogos que têm negado esta mensagem da palavra de Deus sobre a volta de Jesus Cristo. O conhecido astrônomo Carl Sagan, ele diz assim: isto é fábula, não há nada de científico nessas afirmações, isto é irreal. Um outro teólogo, por incrível que pareça, estudou alguma teologia, mas não aprendeu o fundamental. Porque teologia, amados, é especialmente teologia bíblica. O teólogo William Neil, ele diz assim: o dia do Senhor é um julgamento atemporal, comum, sempre presente, em certo sentido até já aconteceu. Tudo é uma mensagem simbólica. E mais um exemplo, o teólogo Rudolf Bultmann diz assim: as coisas do fim, as coisas da volta de Cristo e outras coisas ali a isto relacionadas, são improváveis, pela simples razão de que não aconteceram como preditas no Novo Testamento. A história ainda não terminou e não terminará. O fim será catástrofe natural e não um evento como o Novo Testamento prediz. Mas enquanto alguns negam peremptoriamente, outros, confiando na palavra de Deus, aguardam com confiança e com expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo, para celebrarmos com Ele vida eterna. E se não crentes, não confiando em Jesus, para experimentarmos o julgamento eterno. Amados, apesar disto, esta afirmação, julgamento eterno, ser politicamente incorreto em nossos dias, para aqueles que não creem em Jesus, esta é a verdade da palavra de Deus. Aliás, eu pergunto para os irmãos, me permitam dizer assim: vocês, amados, ainda creem na palavra de Deus? Devemos crer, porque a palavra de Deus jamais falha. Mas quando nós estamos estudando a volta de Jesus Cristo e os outros nomes que foram citados na palavra de Deus, é muito natural que nós tenhamos uma certa curiosidade. O ser humano é curioso por natureza, e a gente pergunta assim: mas como será este acontecimento? O Novo Testamento, amados, traz em detalhes
esta realidade, a realidade deste evento. Diz que é visível, esta experiência é visível e dramática. Tanto é que em Mateus 25, nós aprendemos sobre o dia final, o julgamento final, quando Jesus separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. As ovelhas para a vida eterna e a figura é os bodes para a perdição eterna. Também a palavra de Deus fala com muita clareza para nós que a volta de Jesus Cristo significa, por fim, a destruição da morte. Quando Ele vier, aqueles que partiram antes do acontecimento final na vida de Jesus e na dos fiéis, eles ressuscitarão primeiro. E este texto é um texto muito querido, das páginas de 1 Tessalonicenses, muito usado quando nós estamos honrando os nossos queridos irmãos em Cristo no dia da sua morte. Além de perguntarmos como será, nós perguntamos naturalmente também quando será. A palavra de Deus diz com clareza que ninguém sabe. É oportuno irmos ao texto sagrado. Eu quero ler Marcos 13, a partir do verso 32. Há muita clareza nesta afirmação de Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem, vigiem. Esta palavra de Jesus é quase lacônica, mas qualquer advertência mais séria deve ser assim, em poucas palavras, para que nós possamos atentar e fazer o que devemos para estar a salvo de alguma calamidade. Mas mesmo, amados, enquanto a palavra de Deus, a palavra de Jesus diz que ninguém sabe, nem os anjos, e nem Jesus mesmo sabia, a verdade é que muitos, desde o início da era cristã, têm procurado marcar. Para não ser tedioso, eu separei 7 exemplos, sem comentários. Primeiro, em 1533, o anabatista Melchior Hoffman, e anabatista não é batista, bom saberem disso, irmãos, apesar do nome ser muito assemelhado. O anabatista Melchior Hoffman disse que Jesus voltaria, com certeza, em 1533, não veio. Martinho Lutero, paz meus irmãos, disse que Jesus Cristo voltaria para inaugurar o reino eterno no ano 1600. William Miller, 1843. Charles Taze Russell, em 1925, e quando não aconteceu, ele disse assim: não se preocupe, porque ele voltou sim, mas voltou invisivelmente. Há saída para tudo, amados, na mente e no coração dos falsos profetas. Joseph Smith, não estou citando propositadamente os grupos religiosos que este fundaram, dizia Joseph Smith, 1891, Valnice Milhomes Coelho, esta é conhecida nossa, disse que seria no ano 2007, e os livros estão à nossa disposição na língua portuguesa. E Neuza Antioca disse, estejam cuidadosos, irmãos, 2017 ou 2018. Então é uma palavra para nós, né? É claro que nós não vamos crer em nenhum destes, mas e muito menos em Neuza Antioca, porque ela não tem absolutamente autoridade para marcar a volta de Jesus. E o texto de Marcos 13 nos diz isso com clareza. O fato é que ninguém sabe, mas o acontecimento da volta de Jesus, do grande dia, o dia da restauração e também o dia da ira para os que não tiverem Jesus como Senhor, é um acontecimento iminente. Isto é, pode acontecer a qualquer tempo. E é muito interessante que nós observemos
que Jesus, no capítulo 13, conta uma parábola para que nós gravemos isto. As parábolas de Jesus Cristo nos fazem lembrar a sua mensagem. E nota o que ele diz a partir do verso 34, que eu releio. É como um homem que sai de viagem e deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao anoitecer. E se ele vier de repente, que não os encontrem dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. E precisamos vigiar. Precisamos vigiar absolutamente confiados na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Há texto no Novo Testamento que diz esta volta de Jesus Cristo, que é acontecimento iminente, é muito parecido com nos dias do dilúvio. A maioria dos irmãos deve lembrar a história do dilúvio, quando Deus chamou Noé para preparar uma arca, para preservar a sua família e mais alguns. E amados, é muito interessante que o texto diz assim: como nos dias do dilúvio. E eu quero interpretar assim: tudo corria naturalmente, uns casavam e outros se davam em casamento. É a vida como sempre foi, é a vida como ela é. Mas de repente veio o dilúvio, e os que não estavam preparados morreram. É claro que quando nós lemos os textos a respeito do pequeno Apocalipse, que é Marcos capítulo 13, nós devemos pensar e meditar e levar muito a sério a resposta para a seguinte questão: como é que eu posso estar preparado? Só há uma maneira de nos prepararmos, é vigiarmos, porque acontecerá. A volta de Cristo é iminente. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós aprendemos que esta ação de vigiar não é vigiar hoje e vigiar novamente só daqui a 2 semanas, é vigiar continuamente. E enquanto vigiamos, nós servimos o nosso semelhante. Enquanto nós servimos o nosso semelhante, nós crescemos em expectativa confiante de que Deus de fato cumprirá a sua palavra. E a pergunta que eu tenho para os irmãos e para mim é esta: estamos prontos, na verdade, para este grande evento da volta do Senhor Jesus? Devemos estar. Eu quero trazer para os irmãos um assunto que geralmente traz ansiedade para muitos. Mas se estamos seguros em Deus, se estamos seguros na salvação que só Jesus Cristo dá, quando nele confiamos, e tendo confiado nele, nós nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a viver para Ele, amados, é necessário estarmos sempre prontos, porque assim como a volta de Jesus Cristo é iminente, acontecerá a qualquer momento. Quando acontecer, também há um outro evento inesperado na vida de qualquer um de nós. Vocês não sabem qual é? É a morte. É a morte. Ou nós sabemos quando morreremos. Nós precisamos estar garantidos agora, porque uma vez chegou a morte, a palavra de Deus nos ensina, e é bom que nós tenhamos os textos gravados, porque há muitos questionamentos numa sociedade como a nossa, onde muitos não creem na palavra de Deus e levam a vida de qualquer jeito, e não se preparam para a volta de Cristo, e não se preparam para o tempo da sua passagem deste mundo para a eternidade. Nós precisamos conhecer especialmente o texto de Hebreus, no capítulo 9 e o verso 27, que diz assim. Eu sugiro aos irmãos que sublinhem isso, porque quando nós nos encontramos com pessoas que têm outras tradições religiosas não cristãs, nós aprendemos que há o homem tem muitas oportunidades, ele vai, mas ele vem. Em algumas áreas do mundo, há culturas onde a afirmação é essa: não, o homem vai, mas se ele não agiu bem neste mundo, ele volta como uma vaca, ou literalmente, é na Índia, irmãos, ou volta como um macaco.
O macaco é muito prezado como animal na Índia. E os que têm visitado aquele belo país, mas também tão miserável, sabem bem do que estou falando. Porque em todos os lugares, especialmente nos templos indianos, os macacos tomam conta. E estejam cuidadosos quando visitarem, porque eles gostam de roubar máquinas fotográficas e óculos. É verdade. E há muitas afirmações e filmes a respeito disso. Turistas apavorados porque não estão vendo mais nada, porque o macaco avançou, como às vezes nossos netos avançam nos nossos óculos. Amados, olha o que o texto diz. Da mesma forma, Hebreus 9, 27, da mesma forma como ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá, este verso é precioso, porque ele correlaciona com o que temos falado a respeito da volta de Cristo. Ele diz assim: uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que o aguardam. Você aguarda este grande dia? Glória a Deus, amados. E nós podemos estar certos disso, porque a nossa salvação não é por nossas obras. Nós não temos nenhum mérito diante de Deus, mas Jesus fez tudo o que era preciso fazer para estarmos seguros eternamente. É Ele quem perdoa, e perdoando esquece o nosso pecado. Jesus assumiu o nosso pecado e nos dá a certeza da vida eterna. Já na escrita do profeta Amós, no capítulo 4 e verso 12, o profeta dizia, e esta mensagem já ecoava no coração dos israelitas, e ecoa hoje no nosso coração como uma afirmação certeira, direta, motivadora, para que estejamos prontos para o encontro com Jesus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Jesus não voltou até agora, mas o pastor Israel partiu hoje para a eternidade. Para ele está tudo resolvido. Graças a Deus que nós sabemos o testemunho daquele precioso servo, que tanto tempo trabalhou em Bonaire, pregando o Evangelho, que por muito tempo, cerca de 30 anos, trabalhou conosco aqui no Amazonas. Irmãos, e a nossa irmã Lúcia Bogé, também se preparou para fazer a vontade do Senhor, e agora ela já está segura nas mãos de Deus, porque creu, porque se arrependeu dos seus pecados e começou há muito tempo a viver conforme a vontade do Senhor. Portanto, que guardemos este texto de Marcos capítulo 13, a partir do verso 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Graças a Deus nós temos esta advertência, e graças a Deus que, tocados pelo Espírito Santo de Deus, a bênção do Senhor na nossa vida, já reconhecemos e já começamos a viver esta realidade, a segurança em Cristo, a segurança eterna. Que Deus assim nos ajude e abençoe.